Shalom, amado Senhor, eu sou o apóstolo Alexandre Macedo, pastor-presidente do Centro Internacional de Adoração e Missões. E hoje, quinta-feira, quinta Vida Plena. Eu quero convidar você porque hoje eu começo uma série de mensagens sobre oração, isso mesmo. Oração nunca pode ser na vida do crente a última opção. Ela é o primeiro recurso e nunca a última alternativa. Então, como entender isso à luz da palavra do Senhor? Eu quero te convidar hoje, às 19h30, aqui no nosso Cian Sede, Estrada Demar Bebiano, 3.805. Te dar um abraço também, você que escuta as devocionais todos os dias. Vamos lá, Salmos de número 5, já que é para falar de oração, Salmos de número 5, versículos 1 ao 3, assim: Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Você sabe, uma das maneiras que nós temos para conhecer um crente, um servo de Deus, é observar a sua oração. Sim, porque ela pode ser a exteriorização do que está no coração, como alguém orar e aí coloca ali palavras. Jesus falou ali aquela palavra do fariseu, do publicano, quando ele se humilha, quando ele se derrama diante do Senhor. Mas esse tipo de pessoas que nós vamos caminhando ao longo da vida cristã, eu conheço um que me chama muita atenção. É aquela pessoa que ora a Deus: Senhor, faça a tua vontade, Senhor, cuida dessa situação, Senhor, que a tua vontade esteja presente na minha vida. Beleza, oração perfeita. Contudo, logo acaba de orar, já começa a atuar, como se não tivesse orado. Aliás, como se Deus nada fosse capaz de fazer, no sentido real, para atender a oração. Gente, não dá. Se você pede ajuda a Deus, se você está clamando ao Senhor num instante e no outro já está tomando a direção das coisas à frente, alguma coisa não está batendo. E é por isso que eu gosto desse texto, desses salmos, porque Davi aqui nos ensina 3 princípios que me chamam a atenção. Davi sabe do risco que ele estava correndo, dos inimigos que ele tinha, então ele busca o Senhor. E nessa oração há 3 atitudes que marcam a vida de Davi e que devem marcar a sua e a minha. A primeira atitude é que ele clama a Deus por ajuda. Davi não escondeu o problema, Davi não amarrou o problema, Davi não disse para Deus que ele era o rei de Israel, não podia passar por aquilo, não colocou Deus na parede, nada disso. Também não perdoou o Senhor, nada disso. Davi simplesmente vai a Deus e faz uma petição: Senhor, eu estou passando por essa luta, por essa prova. O segundo lugar, o que me chama a atenção é que Davi sabe o seu lugar diante de Deus. Amado, oração não é para você ir lá, é como se fosse um armário, abrir lá o armário e buscar a solução que você quer. Na verdade, Davi diz, sabe, ele é o rei de Israel. Mas olha como é que ele se dirige ao Senhor. Ele diz: Rei e Senhor meu. Na verdade, Davi está dizendo: meu rei e meu Deus. Davi não se sente apenas como um grande rei, no centro de um reino, com súditos, não. Ele sabe que também é súdito do seu rei, do seu Deus. E ele busca o seu rei exatamente com a mesma humildade e dependência que os seus súditos em Israel buscavam. Então hoje em dia a gente está, com humildade diante do Senhor. Estamos na presença do Senhor. E por último, gente, nós temos que entender que a terceira atitude é muito interessante, porque a terceira atitude, ele espera pela ação do Senhor. Então Davi, depois de orar, ele conclui com uma observação interessante. Ou seja, o que ele vai colocar para Deus? Ele diz: Senhor, eu oro de manhã e eu sei que o Senhor escuta a minha voz. De manhã eu apresento a minha oração. Olha, interessante, né, amados? Diante do problema, a reação, Davi diz: olha, eu apresento o Senhor de manhã. De manhã eu coloco a minha situação. E é de manhã que, depois que eu coloco a minha situação, que eu vou esperar pela resposta do Senhor. Que eu vou esperar que o Senhor me traga a direção. Por isso, nesta manhã, que tal orarmos assim? Que nessa manhã você entregue ao Senhor os seus problemas. Mas confia nele. Deixa ele fazer a obra. Ele é o Senhor da tua vida. Ele sabe o que está fazendo e ele vai fazer o melhor. Eu creio assim. Eu queria orar com você. Vamos crer nisso? Porque quando você tem as atitudes certas na oração, com certeza você também vai ter as respostas certas. Vamos orar.
Pai, te agradeço pelo dia de hoje. Te agradeço pela oportunidade de aprender com a tua palavra. E te agradeço, Senhor, porque quando falo contigo, não sou eu que estou no controle, é o Senhor. E se o Senhor está no controle, o que o Senhor fizer está bem feito. Tu és o Senhor das nossas vidas. Abençoe os teus filhos, Pai. Dá-nos um dia na tua presença. Em nome de Jesus.